7 de agosto de 2015. Em jogo emocionante, Corinthians vence Sport e dorme na liderança do Campeonato Brasileiro. Em noite de gols perdidos na Vila Belmiro, Santos se afasta de vez da zona do rebaixamento. São Paulo vence o Figueirense fora de casa e volta ao G4 do Brasileirão. Palmeiras volta a jogar mal, perde para o Coritiba e acumula a terceira derrota seguida. Dunga convoca a seleção brasileira com retornos de Lucas e Kaká e estreia de Lucas Lima. E ainda, Inter vence e anuncia Argel como novo treinador. Flamengo bate o Furacão e os preparativos para os jogos desta noite. Olá, boa noite. Senta na cadeira, meu amigo, porque hoje o Gazeta Esportiva está sensacional com Chico Lang e Oscar Roberto Godoy. Então já deu para ver que o clima hoje vai ser daqueles, né? E a gente começa falando do Coringão, do Chico Lang, que no sufoco venceu o Sport e assumiu, pelo menos por enquanto, a liderança do Brasileirão. Destaque para o gol do meio-campista Jadson aos 41 minutos do segundo tempo, depois de uma polêmica marcação de pênalti. O Godoy vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes de conferir os melhores momentos, você vai ver como foi a expectativa dos torcedores que, mais uma vez, lotaram a arena em Itaquera. Veja na reportagem de Felipe Sboril. Ah, que bom seria para o torcedor do Corinthians uma vitória na noite da última quarta-feira para o time do técnico Tite. Poder dormir na liderança tranquilo. É bom, né? É bom, né? Vamos ser líderes pelo menos por um dia, né? Hoje a gente, certeza, 2-0 é fato. Estou seriamente pensando nisso, ser novo líder. Legal. Claro que hoje, quinta-feira, o Grêmio precisa atrapalhar a vida do Atlético Mineiro. A fé é maior que tudo e a provocação do rival é maior ainda. Mais chorão que eles são os caras do Inter, mas eles estão com mais problemas lá que nós hoje. É o chorolado, né? Para ajudar na defesa, o time conta com a presença do zagueiro Felipe, que não pôde atuar contra o Sport porque estava suspenso, mas andou recebendo sondagens e interessa ao futebol italiano. Para quem já foi muito criticado no passado, agora até que ele está com moral elevada. Não critiquei, porque eu via que esse menino tinha um potencial incrível, cara. E o Tite trabalhou bem ele e vai dar resultado. Agora tá jogando bem, tem que ficar, né? A torcida vai apoiando, né? O cara vai crescendo no futebol, a gente cresce junto também, apoia o cara. No último jogo lá, o Felipe ele foi expulso, mas deu uns arranques ali incríveis, né, cara? O Dracena não ia conseguir fazer isso, não. Não tem problema, o técnico possui um elenco à altura. E mesmo quem não tinha condições, foi no sacrifício. Renato Augusto, com dores, foi poupado de alguns treinos durante a semana, mas superou as dores e foi pro jogo. Isso representa o Corinthians, né? Jogador assim, igual o Júlio César quando jogou com o dedo quebrado e, enfim, outros também jogadores. O Fábio Baiano, com aquele que chutou de fora da área contra o Santos, também estava machucado, fez o gol. Esqueci o nome dele também, mas esse já é histórico do Corinthians, né? Tem aquela camiseta do Zé Maria sangrando, né, que até vende hoje nas lojas e tal, isso já faz parte da tradição corintiana, né? Vestiu a camisa do Corinthians, tem que jogar no sacrifício. Tem que jogar no sacrifício, não tem, com a gente não tem essa, né, meu? Mesmo com dor tem que ir pra cima, que aqui é Corinthians, né? E não é que esse esforço deu certo, não só o de Renato Augusto, o de Luciano e do time todo. O corintiano pôde sim ir para casa rouco de tanto gritar gol e tranquilo para dormir juntinho ao lado da liderança do campeonato. Boa bola do Jadson pro Elias, hein? Olha o Elias no cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Corinthians! Jogada rápida pela direita. Elias achou Luciano para fazer. É Luciano, é do Corinthians. Olha o cruzamento e o gol. Gol do Sport, André. Bola pra dentro da área, André empata o jogo. Todo mundo na área do Sport, vem Jadson nela. Autorizado, levantamento, primeiro pau, desvio de cabeça e o gol! Gol
Luciano na batida do escanteio. A bola viajou pela pequena área, passou por todo mundo, mas não no Luciano. Ainda Elber. Olha só pela esquerda o Marlone, tá livre, Marlone, o cruzamento para fazer. Não tá valendo, impedimento marcado. Olha que lançamento, se dominar é perigo. Olha o Malco, olha o toque, é gol! Bola espirrada pro Malcom. Junto com ele chega o zagueiro do Sport. Malcom comemora o terceiro do Timão. Olha a bobagem, olha o gol. Gol! Hernani Brocador. Cochilou a zaga do Corinthians na dividida com Cássio. Hernani deu um toquinho por cobertura. O Sport tá vivo no jogo. Diego Arana passou por ele. Olha o toque, o gol! Gol do Sport. Hernani Brocador é matador. Empata o Sport. Arana, saiu Arana. Se livrou do primeiro, vai no fundo. Arana, cruzamento para trás, é pênalti. Pênalti pro Corinthians. E o Guilherme Arana recebe os cumprimentos dos colegas, porque ele que acabou fazendo o cruzamento. Houve um corte. Tire a sua dúvida aí, ó. No cruzamento do Arana, o árbitro dá pênalti pro Corinthians. Não toma muita distância o Jadson, hein? Autorizado, Jadson correu, bateu, é gol! Gol! É do Corinthians! É de Jadson! Corinthians 4, Sport 3. Que jogo na arena, hein? Que jogo na arena! Com mais uma vitória, o Corinthians torna-se o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, com mais de 90% dos pontos aproveitados. Nos últimos 7 jogos, foram 7 vitórias e, de quebra, ainda deu para dormir na liderança. Maturidade para absorver elogios de uma forma tranquila, né? E tampouco não ser, ter complexo de vira-lata e de achar que acontece uma coisa boa. Não é, não sei, não é. Não, está crescendo, fez um grande jogo, aconteceu a pontuação, sim, mas maturidade, para estar sempre equilibrado, tanto para cima quanto para baixo. Jogar aqui dentro da nossa casa é sempre importante, o apoio do torcedor, a gente se sente confiante. Vencer o Corinthians aqui é muito difícil, mas hoje a equipe do Sport veio de uma postura bem agressiva, nos dificultou em alguns momentos do jogo, mas o mais importante eu acho que foi vencer, foi somar. Você entrando mais uma vez bem e deixando bem claro que você quer permanecer no time titular. É mais ou menos por aí essa sede de gols que você está entrando, fazendo a cada jogo? Sim, acho que todo jogador espera por sua oportunidade. Comigo não é diferente, então estou aproveitando da melhor maneira possível para não passar. Acho que está todo de parabéns. Agora é foco, porque domingo tem outra decisão fora de casa e, se Deus quiser, voltar com os 3 pontos para São Paulo. No final do jogo, o árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, acabou marcando um pênalti polêmico que deu a vitória ao Corinthians. Não sei porque eu não vi se foi pênalti. Da mesma forma com que eu falei coerentemente contra São Paulo. Só que, de novo, eu vou falar que errar ele é do jogo, mas que as pessoas de arbitragem não cometam de novo esse erro. Eu não queria estar na pele de toda a arbitragem. Qualquer que fosse a situação,
ia dar bochicho. A bola primeiro bateu no pé, mas como eu disse, é o juiz, é consciência dele. Ele está ali, ele sabe, é competente, né, e ele sabe o que ele fez. Grande noite para você que assiste o Gazeta Esportiva. Como diria Celso Cardoso, que hoje não está aqui, estou eu, Chico Lang. Bom, eu vou ser curto e grosso. Foi o melhor jogo do campeonato. 4-3, o jogo mais empolgante do campeonato até agora. Os dois times jogando no ataque. O Godoy que prega essa filosofia ofensiva. E dessa vez foi mesmo, os times procuraram os gols. Poderia ter acabado 5-5, poderia ter acabado 6-5, 7-7, que estava tudo certo. Ninguém estava preocupado de se defender, estava preocupado de fazer gol. E olha como fica bonito o futebol quando é bem disputado, né? Então, eu acredito que o Corinthians realmente mereceu a vitória, na minha opinião, não por ter jogado melhor que o Sport, mas por ter criado muito mais chance que o Sport de gol. Acho que o Sport, quando teve o jogo para definir na mão, não soube definir o jogo. Por 2 vezes, né? Que empatou o jogo, foi para cima, dominou, levou o segundo gol. Aí empatou o jogo 3-3 e acabou sofrendo o 4º gol. Quer dizer, o Sport se perdeu um pouco. E só para lembrar vocês, foi a segunda derrota do Sport no campeonato. Foi a segunda derrota do Sport no campeonato. Só tinha perdido para o Atlético Mineiro no primeiro turno, no comecinho do primeiro turno. Então, veja como esse Sport montado pelo Eduardo Batista não é fácil e é um grande time de futebol. Agora, a pergunta que não quer calar, quem vai responder é o meu amigo Godoy, o meu querido Dodói, né? O Dodói, afinal de contas, o lance mais polêmico, um dos lances mais polêmicos da noite, foi esse. Foi pênalti ou não foi pênalti, Godoy? Boa noite. Boa noite, Chico, Michele. Boa noite para você que está de olho na Gazeta, porque eu também estou de olho em você. Então, corintiano como o Chico, como o doutor Camilo Leles dos Santos Almeida, como o Carlos Serafim, estão felizes da vida. Porém, o José Francisco Saraiva Filho, que é torcedor do Sport e do Corinthians, ficou dividido. Tanto faz, tanto fez. Porém, não foi pênalti. Não, Godoy, peraí. Não foi pênalti pelo texto da regra. Como não? Pelo texto da regra é bola na mão. O braço do jogador estava ali. Ele não faz o movimento do braço para interceptar a trajetória da bola. Foi bola na mão. Mas o braço dele tá bola na mão. Godoy. O jogador não é amputado. Não é amputado, não é igual o meu amigo Rael lá de Rio Preto, irmão do Marcão, que sofreu um acidente e amputou o braço. Ele não é amputado. Faz parte do corpo dele o membro superior. A bola bate no braço dele. Ele não teve intenção de cortar a trajetória da bola. Porém, com a orientação ridícula, absurda que a CBF passou e cobra dos árbitros, ficou muito cômodo marcar pênalti e falar, o jogador assumiu o risco de ter erguido o braço. Não foi pênalti aí, como também não foi pênalti no jogo do São Paulo e Figueirense, o segundo gol do São Paulo. Portanto, a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, que estava maravilhosa, junto com os seus assistentes, perfeita arbitragem, uma das melhores arbitragens da vida, se não a melhor arbitragem da vida do Luiz Flávio, acabou ficando marcada por esta interpretação equivocada que não deveria ter sido confirmado como pênalti. Inclusive, é um lance que contraria a outras interpretações do próprio Luiz Flávio. Então, Flávio. Godoy, não teve um jogo Cruzeiro e Flamengo lá no Mineirão? Cruzeiro e Flamengo, e a bola bate no braço do jogador e ele acertadamente não marca pênalti. Santos e Corinthians, acertadamente, corretamente, ele não marca pênalti. Contra o Corinthians seria... Entendi. Então, contra o Corinthians, não, seria pênalti a favor do Corinthians. A favor do Corinthians. Então, não me venham com essa conversa que ele estava pressionado, isso e aquilo, não. É que a confederação faz essa exigência aí para cumprir esse negócio de erguer o braço. Pô, então daqui a pouco vai ter que jogar todo mundo com camisa de força ou o jogador amputado. Vai ser maravilhoso. Um para-futebol brasileiro. Ô Godoy, mas eu sabe perguntar, respeito muito a sua opinião, mas esse pênalti foi pênalti, mas muito pênalti. Agora, você quer saber quem, na minha opinião, errou? Foi o Voaden, domingo passado, no jogo foi mais pênalti Corinthians ainda. e São Paulo.
Eu também acho. Eu acho que ele que errou. O Luiz Flávio não. O Luiz Flávio acertou. Porque o cara, quando joga, ele se joga. Vocês lembram um pênalti do Gil? Que o Gil cometeu? Que, aliás, não foi nem pênalti, foi falta, né? Não, ele fez o pênalti. Ele vem abafando com os braços, abafando a trajetória da bola. E você disse pra mim, não, Chico, ele jogou o corpo Ele veio pro abafa com o braço. Ué, e ali qual é a diferença desse lance para aquele lá? Ali ele tá disputando a bola com o pé, visando com o pé, ele dá o carrinho para dividir com o pé e o movimento é anatômico do braço. Ele não quer interceptar a trajetória da bola. Olha lá, o braço dele já está erguido. A interpretação é complicada. O braço dele já está erguido. Pode ver, no slow motion o braço dele já está erguido. Olha lá o movimento do braço. Ele não está cortando a trajetória da bola. O braço dele está naquele espaço. A bola que vai de encontro ao braço dele. Tá? O Godoy tem essa visão. Olha lá, o braço dele já está lá, agora saiu a bola, bateu no braço. Diferentemente do que fez o Wendel. O Wendel vai para a trajetória da bola com o braço. Godoy, vou dizer uma coisa para você, eu não consigo ver isso. Mas, enfim, respeito a sua opinião e tá certo. Então, não, são pontos de vista. A vitória foi mais gostosa ainda. O pênalti não houve e nós ganhamos roubado, que bom. O São Paulo foi a Santa Catarina e se deu bem. Além de vencer o Figueirense por 2-0, o tricolor comemorou a volta ao G4. Veja os gols. No Orlando Scarpelli, o São Paulo resolveu o jogo contra o Figueirense logo nos primeiros minutos. Alexandre Pato, aos 13, recebeu na entrada da área e chutou forte no canto do goleiro Muralha. E aos 26, após pênalti para o São Paulo, Rogério Ceni foi para a cobrança e definiu. Final 2-0 tricolor. Menos oportunidades de gol, mas más eficacia. Un gol o dois suficiente para ganar los jogos en un torneo tan competitivo como el brasileiro. Eu creo que no Morumbi somos um time forte. Agora precisamos melhorar jogando fora de casa. Ô Godoy, me diga uma coisa, você falou que o pênalti do São Paulo acabou não sendo pênalti. Nós não temos lance. Certo. Mas explica mais ou menos o que aconteceu. O Breno chuta a bola a 1 metro de distância do Marcão, na área do Figueirense. O Marcão vai para a dividida com o Breno, no movimento que ele faz com a perna, o braço dele estava erguido. A mão esquerda. E o Breno chuta e bate na mão dele. Ele vai dividir, faz o movimento com a perna direita e o braço de equilíbrio está erguido ali, junto ao corpo. Ele não teria reação para interceptar essa trajetória da bola. Aí a bola bate na mão dele e o Anderson Daronco, gaúcho, tanto quanto o Leandro Voaden, marcou o pênalti. O Voaden aqui, escandalosamente, não marcou o pênalti. No jogo do São Paulo e Corinthians. Mas é o raio da interpretação para que seja punido um movimento de amplitude do espaço ocupado pelos membros superiores dos jogadores. Pô, vocês estão de brincadeira. O futebol está sendo jogado no Campeonato Brasileiro tão lindo, tão bonito, lindo, eficiente, e com essa palhaçada de arbitragem querendo marcar pênalti de jogador que tem um movimento natural. Não pode tirar isso aí, Godoy? Se assim, dentro da área, bola na mão na bola, não importa a interpretação, é pênalti? Não pode ser assim, porque o texto da regra diz uma palavra que você estudou muito, Michele, no seu curso de advogada. Dia de advogado foi dia 11 de agosto, hein? Parabéns. Fala. Intenção. Não tem intenção, não é falta. A única falta que tem que ser marcada por intenção. Só por intenção. Mão na bola. Difícil. Ô Godoy, não quero me alongar no assunto, mas me diga uma coisa, explica aí para o telespectador. O juiz, ele tem a tal da lei da compensação? Tem. A 18ª regra que ninguém fala. Porque o Voaden, por exemplo, na minha opinião, ele não deu pênalti no jogo anterior, contra o São Paulo, porque ele expulsou o Felipe. E aí ele ficou com a consciência pesada e não deu pênalti. Será que não foi isso? Não foi isso não. Ali foi outra coisa. Bom, na Vila Belmiro, a festa foi do torcedor santista que viu a equipe vencer o Vasco e somar a 4ª partida consecutiva sem derrotas no Brasileirão. Não foram poucos os gols perdidos pelos atacantes do Santos. Só na primeira etapa, 7 chances claríssimas. O Ricardo Oliveira até marcou,
mas não estava valendo. O gol estava reservado para a segunda etapa, na falta batida por Vitor Ferraz. 1-0 Santos. O goleiro Vanderlei era até então mero espectador e foi obrigado a mostrar serviço. Pegou este chute a queima-roupa de Jomar e salvou o peixe. Na estreia do atacante, Leandro, o duelo entre o goleiro Martin Silva e Ricardo Oliveira teve mais um capítulo. No pênalti cometido por Guinhazu, que recebeu, aliás, o cartão vermelho, mais uma defesa do goleirão, que evitou uma goleada. Depois de melhorar na tabela e de se afastar da zona do rebaixamento, o desafio do time do técnico Dorival Júnior será vencer uma partida fora de casa, o que ainda não ocorreu neste campeonato brasileiro. Para a partida contra o Atlético Paranaense, ele descartou utilizar um time alternativo, já pensando no confronto com o Corinthians pela Copa do Brasil. Não vou poupar ninguém, nós vamos com força máxima e a nossa competição no momento é Campeonato Brasileiro. Quarta-feira que vem aí nós vamos ver. Está na hora de fazermos uma boa apresentação também fora de casa, trazendo aí um bom resultado. É tudo que nós queremos. Eu acho que a equipe está começando a buscar uma evolução e eu espero que continue mantendo essa postura que vem apresentando para que esses pontos aí possam nos ajudar, nos auxiliar a uma melhora na classificação geral. Godoy, eu fiquei decepcionado com o Santos, que eu esperava que o Santos ganhasse do Vasco com mais facilidade. Mas você vê que o Campeonato Brasileiro, quanto mais afunila, mais difícil fica, né? Não sei se você concorda comigo. Mas o Santos só não goleou o Vasco porque esse goleiro uruguaio resolveu pegar tudo o que dava e o que não dava. Até pênalti do Ricardo Oliveira ele pegou. Por isso que o Vasco perdeu só de 1-0, graças a essa maravilhosa cobrança de falta aí do Vitor Ferraz. É verdade, fazia 1 ano e meio que o Santos não fazia um gol de falta. Que absurdo, né? Nossa Senhora. E de pensar que o Santos já teve Pepe, que batia falta pra caramba, Pelé, o Edu Lambuzado lá, né? Que também batia muito bem falta. O Jonas, o Jonas Melo teve. Ailton Lira. Ailton Lira, Pita, nossa. E agora não tem batedor de falta nenhum, que vergonha, né? Bom, era o Neymar, né, que fazia gol de falta. Em Curitiba, o Palmeiras voltou a jogar muito mal e abusar dos passes errados. O Curitiba, então, lanterna do Brasileirão, se aproveitou das falhas do Verdão e quebrou um jejum de 8 partidas sem vencer. No Couto Pereira, em rápido contra-ataque nas costas de Natan, o lateral Juan viu bem a chegada de Henrique, que bateu no contrapé de Fernando Praz. 1-0 Curitiba sobre o Palmeiras. O time paulista chegou ao empate no começo do segundo tempo. Dudu chutou torto e a bola acabou nos pés de Rafael Marques. 1-1. O gol da vitória dos donos da casa veio aos 36 minutos. Esquerdinha deu lindo passe para Henrique, que em posição legal saiu cara a cara com Fernando Praz e não desperdiçou. Final Coritiba 2, Palmeiras 1. Esse jogo de hoje, por exemplo, nós tínhamos um domínio ali no início do jogo quase que total. Até os 17 minutos o Praz não havia pegado na bola ainda, só que a gente chegava um pouquinho a mais de preciosismo na hora de fazer a jogada final. O Egídio fez boas intervenções pela esquerda, mas não chegamos ali para finalizar. Quer dizer, tivemos a bola e finalizamos muito pouco. Houve uma melhora no segundo tempo, né? O gol colaborou com isso, o gol logo no início. Assim como o gol do Curitiba num contra-ataque, era um ataque nosso, uma bola parada, fortaleceu muito o adversário que estava sob uma pressão intensa da torcida e pelos resultados. Tentamos aí mudar com o Cristaldo, que sempre entra bem, com Jesus, que para dar um melhor contra-ataque, um jogador que é jovem, que tem velocidade. E o Natan, porque não é o jogador da posição, eu tinha receio de lançar o menino logo do início, mas ele entrou até bem. O que foi anormal foram os 2 gols que levamos. Eu acho que não está condizente com os nossos objetivos. E temos que nos cobrar isso. Quando eu falo nos cobrar, é todos nós mesmos, inclusive técnico e todos, para fazer algo melhor. Palmeirense como o Alfredo Coimbra está com a cabeça inchada. E mais inchada vai ficar
os palmeirenses lá da porcada de Badibacite, lá o Chifrinho, o Beto, o Mussum, o Paulinho. O cara da linguiça lá. O rei da linguiça lá da porcada tradicional. Eles vão ficar com a cabeça cada vez maior. Como o Marcelo Oliveira vai ficar também, se ficar bancando esse Leandro Almeida aí, porque foi a indicação do Marcelo Oliveira. Esse Becão é ruim demais, é lento, e se continuar jogando sem a proteção do Gabriel, olha, já completou 3 derrotas e vai completar a quarta contra o Flamengo, porque também perde para o Flamengo com essa defesa ruim, com essa becaiada ruim. E com os jogadores aí no meio campo, sem qualidade nenhuma, sem produtividade, sem render nada. Sem render nada. Tanto é que oportunidades de gol nem estão sendo criadas. Nem estão sendo criadas. Então, Marcelo Oliveira, para de querer bancar os seus protegidos aí e coloca os melhores para jogar. Olha, eu concordo com o Godoy que está acontecendo alguma coisa muito estranha no Flamengo, não é possível. Né? De repente, depois de tantas vitórias seguidas, o time embalado, todo mundo achando que ia disputar o título brasileiro, e aí veio a queda vertiginosa. 3 derrotas no Campeonato Brasileiro é complicado, porque 3 vitórias te põe lá em cima, 3 derrotas te põe lá embaixo. Deu hora que você menos percebe que está disputando a zona de rebaixamento. Eu acho que o esquema do Marcelo Oliveira já foi manjado. Esse negócio de abrir o Egídio como quarto homem pela esquerda. E eu faria uma experiência, eu tentaria colocar o Zé Roberto no meio campo, talvez até como cabeça de área. Pelo menos não deixando ele avançar muito, porque jogar futebol ele sabe, experiência ele tem. Seria uma sugestão, né? Vai aqui a sugestão para o Marcelo tentar consertar esse buraco aí no lugar do Gabriel. Aproveitando, mandar um beijo pro Chifrinho. O pessoal lá é porcada tradicional, né? Eu quero um dia visitar vocês aí no Trevo, viu? Obrigada pelas linguiças, Chifrinho. Beijão. Apenas uma partida terminou empatada em 0-0 na rodada. Foi o duelo entre Goiás e Chapecoense no Serra Dourada. Nos outros jogos, vitórias de Flamengo e Internacional. Veja. No Beira-Rio, o pressionado Internacional recebeu o Fluminense. Vitinho passou para Rafael Moura, o atacante colorado foi travado e a bola voltou para o próprio Vitinho marcar o único gol do jogo. Final, Inter 1, Fluminense 0. No Maracanã, o Wallace aproveitou o escanteio cobrado pela direita e abriu o placar para o Flamengo diante do Atlético Paranaense. O empate do Furacão veio graças a essa cabeçada precisa de Hernani, 1-1. Everton brigou no alto, a bola sobrou limpa para Emerson Sheik, que bateu firme de pé esquerdo e recolocou os donos da casa em vantagem, 2-1 Fla. O terceiro do rubro-negro carioca foi marcado por Alan Patrick, de falta, 3-1 no Rio. O Atlético chegou a descontar no segundo tempo com Cadu, de cabeça, mas já era tarde. Final, Flamengo 3, Atlético Paranaense 2. O assunto agora é o Mundial de Natação, que terminou com a conquista de 4 medalhas pelo Brasil. Etienne Medeiros, Bruno Fratuzzi e Nicolas Santos conquistaram medalhas inéditas. Já Thiago Pereira alcançou seu melhor resultado em mundiais. O repórter Fernando Gavini acompanhou o desembarque de Etienne Medeiros e Nicolas Santos. Confira. Nado por tudo e nunca por nada. No peito da família, o lema de Etienne Medeiros, a nadadora que foi recebida com festa na chegada do Mundial de Kazan. Festa mais do que merecida. Etienne conquistou a medalha de prata nos 50 metros costas e se transformou na primeira brasileira a subir no pódio em mundiais de piscina longa. Não foi o primeiro feito obtido por ela nos últimos tempos. Ela também foi a primeira nadadora do país a ganhar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos e no Mundial de Piscina Curta. Graças a Deus, né, eu acho que o ano que antecede as Olimpíadas tem que estar entre os melhores mesmo. Eu fui conseguir agora no Mundial 3 semifinais que em Barcelona não tinha feito só uma, que foi nos 50 costas. Ter nadado o 9º lugar do mundo nos 100 costas foi realmente não foi uma surpresa, foi uma coisa que eu realmente queria atingir. Não consegui a final, mas foi muito importante para mim estar ali entre as melhores do top 10 de 100 costas, que é uma prova que eu realmente gosto. Meu sonho é grande, gente. Eu acho que vocês têm um pouco de ideia do que deve ser, mas sempre com o pé no chão, né? Que tudo vem. Quem também chegou de Kazan, mas de forma bem mais discreta, foi Nicolas Santos. Trazendo com ele a medalha de prata, foi a primeira da carreira dele e com direito a recorde.
Deixar marcado aí essa conquista para o Brasil é que realmente interessa e bola para frente. Agora focar nas provas olímpicas, né, que é o 100 borboleta que eu estou treinando para as próximas seletivas aí para a Olimpíada. Seleção brasileira? O técnico Dunga anunciou hoje os convocados para os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, primeiros compromissos da seleção após o fiasco na Copa América. E a lista teve novidades. Goleiros: Jefferson do Botafogo, Marcelo Groi do Grêmio e Alisson do Internacional. Laterais: Daniel Alves do Barcelona, Danilo do Real Madrid, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e Douglas Santos do Atlético Mineiro. Zagueiros: Miranda da Internazionale, Davi Luiz do Paris Saint-Germain, Gabriel Paulista do Arsenal e Marquinhos do Paris Saint-Germain. Volantes: Luiz Gustavo do Wolfsburg, Elias do Corinthians, Ramires do Chelsea e Fernandinho do Manchester City. Meias: Oscar do Chelsea, Douglas Costa do Bayern de Munique, William do Chelsea, Lucas Lima do Santos e Kaká do Orlando City. Atacantes: Neymar do Barcelona, Roberto Firmino do Liverpool, Lucas do Paris Saint-Germain e Hulk do Zenit. Acho que vocês viram na lista que tem 24 jogadores, pela questão do tempo hábil de convocar os jogadores da Europa, tem que ser com 15 dias antes. O Neymar vai ficar 2 semanas parada, então nós vamos ver se até o dia do primeiro jogo contra a Costa Rica ele tem plenas condições de jogar ou menos. Então a gente já trouxe outro jogador já prevendo se tiver algum imprevisto nesse caminho. Quanto o Kaká, é uma referência, assim como o Robinho, nós trouxemos outra vez para ser uma referência para os demais jogadores, da experiência, maturidade, né, nos momentos mais difíceis, né, ter um trabalho importante dentro de campo, mas também fora. Godoy, vou te falar uma coisa, essa seleção brasileira aí dá vontade de chorar, não dá não? Cada vez que eu vejo a convocação da seleção brasileira, aumenta mais a minha desconfiança de que não é por qualidade, é por relacionamento a convocação, principalmente do empresário, porque é brincadeira, alguns nomes que estão aí. Será que no Brasil não tem gente com a mesma qualidade ou melhor do que alguns que foram convocados aí? Por exemplo, o Alisson. O Alisson tomou 5 gols do Grêmio domingo passado. Foi convocado. É um absurdo. O prêmio para ele ter levado 5 gols, por mais que ele não tenha tido culpa, mas peraí, foi 5-0 pro Grêmio. Né? Sei lá, e o Pato também viveu o melhor momento dele desde 2008, 2009, agora fazendo um monte de gol, tá jogando bem também. Esse Firmino aí e o meu cachorrinho dando uma volta na praia para não falar outra coisa, é a mesma coisa. Ricardo Oliveira, Gil, o Giovani, o Pato, Fábio Goleiro, Renê, lateral do Sport, o Rafael Carioca, Egídio, Williams, volante do Cruzeiro, Otávio, Pedro Rocha, Luan do Grêmio, Jadson. Você tá com brincadeira, Dunga. Depois você não quer que a gente pense mal. A convocação teve repercussão imediata nos clubes. Adriano Dolfi conversou com o meia Lucas Lima, chamado pela primeira vez para fazer parte do time canarinho. Pois é, a grande novidade do dia aqui no Santos foi a primeira convocação do meia Lucas Lima para a seleção brasileira. E claro, ele não escondeu a felicidade por isso, né, Lucas? Não tem como esconder, é o dia mais feliz da minha vida. Muito contente com essa oportunidade que eu vou ter. Resolvi permanecer no Santos para isso estar acontecendo, então só agradecer a Deus e a minha família por essa oportunidade. Você recebeu a camiseta das mãos do Clodoaldo e durante a entrevista coletiva, você falou da importância dele na sua permanência no Santos e também para os conselhos que ele deu na sua carreira. O que ele tanto falou para você, Lucas? A gente conversou logo quando tinha muitas propostas no começo da janela para eu estar saindo e ele me alertou. Acho que ele me mostrou o caminho a seguir, então fico muito feliz pela conversa que tivemos. Já vive aquela ansiedade para encontrar jogadores como Kaká, Neymar, de tanta importância aí para o futebol brasileiro? Um pouco ansioso, sim. São jogadores que eu não tive oportunidade de estar jogando junto. Vou ter agora, então é desfrutar, aprender o máximo com eles, que eles têm muito a me oferecer e nisso crescer o meu futebol. E Lucas, quando fala assim, convocação para a seleção brasileira, claro, motivo de alegria para você, ganhar um bônus salarial, motivo de alegria para o clube, preocupação talvez para o torcedor do Santos.
que significa essa convocação em termos do seu futuro aqui no clube? Acho que meu futuro continua o mesmo. Sempre deixei bem claro que minha permanência no Santos era para chegar na seleção, consegui isso. E a minha cabeça hoje está no Santos ainda. Claro que nunca podemos dizer não para uma saída, mas o meu foco hoje é totalmente no Santos. Se aparecer uma proposta, vou ser bem claro, vou conversar com o presidente e vamos conversar e ver o que é melhor para ambos. Mas hoje o meu objetivo é tirar ainda mais o Santos dessa situação e chegar no G4, ali na Libertadores da tabela. Parabéns, honre a nossa seleção, Lucas. Voltamos a falar do Corinthians, que venceu o Sport por 4-3 e agora vai torcer por uma derrota do Atlético Mineiro nessa noite para terminar a rodada na liderança do Brasileirão. O repórter Felipe Sboril esteve no CT Joaquim Grava acompanhando a quinta-feira do Timão. Oi, Michele, vamos falar do Corinthians, que se reapresentou na tarde desta quinta-feira aqui no CT Joaquim Grava, depois da vitória ontem na Arena Corinthians sob o Sport. Apenas os reservas vieram a campo e participaram de um jogo-treino contra o Juventus da Moca. Os titulares ficaram apenas observando e fizeram também um trabalho de reforço muscular na academia. Quem participou da entrevista coletiva foi o volante Elias, convocado pelo técnico Dunga para participar de 2 amistosos com a seleção brasileira contra a Costa Rica e também os Estados Unidos no mês de setembro. E justamente por isso ele vai perder 3 jogos com a camisa do Corinthians, contra a equipe do Fluminense, Palmeiras e também o Grêmio. Infelizmente a gente tem que conviver com isso ainda, né, aqui no Brasil. Nós que queremos tanto que o nosso futebol seja parecido com o europeu, acho que tinha que começar a partir daí, né? Os jogos da seleção, não ter mais jogos no brasileiro, para não prejudicar as equipes, não prejudicar o torcedor, não prejudicar os companheiros que estão aqui e que precisam de força máxima para vencer. Elias também falou sobre o retorno de Kaká à seleção brasileira. É uma referência, o Dunga acho que falou isso na coletiva. Os jogadores mais jovens têm que ter alguém como referência lá dentro e ele é uma referência, acho que não só para nós brasileiros, mas para o mundo. Ainda sobre o jogo de ontem contra o Sport, o presidente do clube de Recife, João Humberto Martorelli, pretende entrar na justiça com uma ação contra a CBF e também o árbitro da partida, Luiz Flávio de Oliveira, que marcou um pênalti polêmico e acabou atrapalhando a vida do Sport no Campeonato Brasileiro. O Corinthians, com esse pênalti, venceu a partida de quarta-feira. O Corinthians, que volta a campo no final de semana contra o Avaí pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, fora de casa. E o técnico Tite contará com o retorno de Felipe, que estava suspenso e volta a ficar à disposição nesse jogo. Do CT Joaquim Grava, Felipe Sboril para o Gazeta Esportiva. Esse jogo eu queria ter assistido. Corinthians e Juventus, soube que o Juventus deu trabalho, hein? Parabéns, Juventus. O juiz meteu a mão no Juventus. Golaço do cara lá, não viu? Brincadeira. Golaço do jogador do Corinthians. Para com isso. Bom, mais 3 partidas fecham hoje a 18ª rodada. Daqui a pouquinho, às 7h30, tem Ponte Preta e Avaí em Campinas. Às 9h, o Joinville recebe o Cruzeiro. E no mesmo horário, o Galo encara o Grêmio em partida que pode devolver a liderança ao Atlético. Time que quer ser campeão, como a gente, tem que ganhar. Sabemos que o Grêmio vem de uma grande vitória, vem empolgado, né? Vai ser um jogo difícil, mas como eu disse, tem 2 situações. Primeiro, que a gente está jogando em casa, e segundo, que é um confronto direto. Então, é um motivo a mais para a gente fazer prevalecer o mando de campo, né? Todos nós sabemos que a equipe do Atlético é muito forte, tem uma base, né, que vem jogando há bastante tempo, muda um ou outro, mas a base permanece, eles jogam há bastante tempo. E é uma equipe muito forte, principalmente não é aqueles primeiros 15 minutos. Eles conseguem fazer uma pressão durante todo o primeiro tempo para conseguir tentar fazer o gol. Mas, ao mesmo tempo, é uma equipe que dá muito espaço para os adversários, porque joga, vai para cima, se abre, e eu acho que é essa chance que nós temos que aproveitar. Já já tem Ponte Preta e Avaí no Moisés Lucarelli, com as 2 equipes bastante próximas na classificação. Uma vitória é importante para abrir distância da zona da degola. Alexandre Silvestre acompanhou o último treino da Macaca antes do jogo. Se o torcedor não está com a Macaca, fica no muro para chegar pertinho dela. Trepada em uma das árvores do CT da Ponte,
onde o time de Campinas encerrou ontem a preparação para o confronto de hoje diante do Avaí. E cuidado para não escorregar na casca da banana. A palavra-chave do nosso time vai ser paciência para rodar a bola, tocar bem a bola, para conseguir chegar com qualidade lá na frente. O treinador recém-chegado ao clube enxerga uma boa possibilidade para somar mais 3 pontos contra os catarinenses. A gente tem que atacar porque a gente está jogando em casa, a gente precisa da vitória, a gente tem que ter ousadia, às vezes correr riscos, porque só assim você consegue impor o seu jogo, mas ter atenção, foco total para não ser surpreendido. Macacos me mordam! Finalmente, a Ponte Preta voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após uma sequência negativa de 7 jogos. Foi no domingo, na estreia do técnico Doriva. Agora o negócio é repetir a dose daqui a pouquinho contra o Avaí no Moisés Lucarelli para continuar, ó garoto, pega, subindo na tabela. Olha, a nossa ideia é pensar jogo a jogo. A gente, obviamente que é um número bacana você conseguir chegar aos 25 pontos, mas você tem que ter uma sequência, né? Você tem que continuar pontuando. Eu acho que eu tenho muitos pés no chão, né? A minha preocupação realmente é com o Avaí, né? E com os próximos 3 pontos que a gente tem a possibilidade de angariar. Silvestre, cuidado com esse macaco, se esse bicho te morde, você pega raiva, toma injeção, cuidado. Macacas me mordam, disse o Godoy. É a macaca. Bom, mas o Silvestre é Silvestre, né? O Palmeiras voltou hoje a São Paulo depois da 3ª derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Osmar Garrafa acompanhou. A derrota de ontem para o Coritiba foi a 3ª consecutiva do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Esses últimos resultados tiraram a equipe do G4. E a explicação para esse momento é simples. A explicação é as más atuações. As equipes foram mais eficientes que a gente, jogaram melhor que a gente, tiveram mais competência e a gente não teve a competência suficiente, não conseguiu demonstrar as virtudes que nos fizeram vencer aquelas 6 partidas seguidas. Agora, o que fazer para tentar sair dessa situação? O jogo em casa agora vai ter uma pressão diferente, o estádio deve ficar lotado. E o Palmeiras tem um histórico de não conseguir estar bem às 11 da manhã. Isso, de certa forma, preocupa? Não adianta o pessoal querer secar. O pessoal sempre começa a pegar coisa negativa nessa fase porque é o que chama mais atenção. A gente não se preocupa com isso, assim como quando a gente venceu as 6 seguidas, a gente não procurou explicações e coincidências para explicar. O negócio é trabalho, tem que trabalhar e voltar a jogar bem como a gente vinha jogando antes. O time está pressionado nesse momento em termos de classificação no campeonato, não vencer 3 jogos, tem compromisso contra o Flamengo em casa. O time se sente pressionado pelo que é o histórico do futebol? A gente se sente pressionado desde a primeira rodada, porque a gente foi montado um grupo com condições de brigar pela parte de cima, como a gente está brigando, a gente está a 2 pontos do G4. E a pressão de jogar no Palmeiras, independente da situação, da sequência de vitórias ou derrotas, vai ser positiva, vai ser muito grande. Apesar das 3 derrotas consecutivas, o Palmeiras está apenas a 2 pontos do G4. Para retornar ao grupo das equipes que brigam por vaga na Libertadores, bastará o Palmeiras vencer o Flamengo no próximo final de semana em casa e torcer por algumas combinações de resultados. Para esta partida, o técnico Marcelo Oliveira não poderá contar com o lateral esquerdo Egídio, que recebeu o 3º cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática. Por outro lado, a dupla de zaga titular estará de volta. Vitor Hugo e Vitor Ramos já estão à disposição do técnico palmeirense. Do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. Agora à tarde, o vice de futebol de São Paulo, Ataíde Gil Guerreiro, concedeu uma entrevista à Rádio Transamérica e confirmou as conversas com Valdívia, mas disse que o clube desistiu de tentar contratá-lo. Vale lembrar que o Meia já tem um pré-contrato assinado com o Al-Wahda dos Emirados Árabes. E depois de vencer o Figueirense por 2-0, São Paulo começa a se preparar para o confronto de sábado contra o Goiás, no Morumbi. O repórter Fernando Gavini esteve no CT da Barra Funda acompanhando a reapresentação do tricolor. O São Paulo voltou de Florianópolis com um lugar no G4 na bagagem depois de vencer o Figueirense por 2-0. Mas também com alguns problemas. O principal deles é Rogério Ceni. O goleiro sentiu uma dor na virilha no momento em que cobrou o pênalti que originou o 2º gol do tricolor. Depois disso, se manteve em campo até o final, mas se poupando de lances com o pé e também de bater tiros de meta.
De ontem para hoje, as dores na virilha aumentaram e o Rogério Ceni passou o dia todo em tratamento no refis do clube. Se ele não puder jogar, Renan Ribeiro ganha uma oportunidade. Além dele, o zagueiro Luiz Eduardo foi expulso e não estará à disposição de Osório para a próxima partida. Seu substituto, no entanto, é um mistério. O técnico colombiano costuma fazer rodízio dos jogadores quando as partidas são muito próximas. Para se ter uma ideia, do jogo contra o Corinthians no domingo para a partida contra o Figueirense na quarta-feira, ele utilizou 6 jogadores diferentes na escalação. Isso é importante, né? Eu acho que para todo mundo se sentir útil, né? Eu acho que no ambiente de trabalho o importante é isso. O professor veio com uma filosofia, a gente pode se dizer, europeia. Eu não me assusto com isso, porque eu tive experiência em relação a isso. Então, estou sabendo administrar bem, apesar de estar voltando de lesão. Mas eu acho que, não só eu, como todo o grupo, acho que está todo mundo ciente, focado no que tem que fazer perante uma situação dessa. Eu acho que o professor fazendo isso só valoriza todo o grupo. E tomara a Deus que a gente consiga bastante resultados assim. Bom, gente, o Gazeta Esportiva de hoje termina aqui. A gente volta amanhã, 10h30 da manhã tem Super Esporte. E a gente aqui às 6 da tarde. Fica agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, Chico. Tchau, tchau, Godoy. Prazer fazer o programa com você, hein? Um abraço, Dr. Paulo Tuma Júnior e Mané Simpatia em Birigui. Fique com Deus. Beijo, Badibacite. Viva a linguiça, chifrinho. Valeu, pessoal, por cada. Tchau. Baby, what can I do? You know you drive me crazy when I'm looking at you. There's so much really